Bom, bom dia a todos e todas. Eu sou Natália Souza, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Nutrição, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica. Meu projeto tem como tema a influência da dieta materna perinatal sobre o estresse oxidativo no sistema nervoso central da prole e sua relação com as doenças neurogênicas. A minha orientadora é a professora Raquel Aragão e a co-orientadora é a professora Cláudia Lagrange. Bom, o estresse oxidativo, ele é caracterizado como um desequilíbrio entre a formação das espécies reativas de oxigênio e o sistema de defesa antioxidante. A formação das espécies reativas de oxigênio é algo comum de se acontecer, e ele acontece principalmente nas mitocôndrias, mas também pode ocorrer no citoplasma e nas membranas celulares. O sistema de defesa antioxidante, ele pode ser enzimático, como a superóxido dismutase, a glutationa peroxidase, a glutationa redutase, ou não enzimático, como, por exemplo, a coenzima Q reduzida, o alfa-tocoferol lipofílico e o ascorbato. A composição do sistema nervoso central, ele é dividido em encéfalo e medula espinhal, e faz parte do encéfalo o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Tem como características o sistema nervoso central, principalmente o cérebro, um elevado consumo de oxigênio. Também a presença de íons metálicos, como o ferro e o cobre, e também a presença de uma membrana vulnerável à ação dos radicais livres. Então, durante o período de gestação e de lactação, nós temos um período muito sensível aos insultos que ocorrem nesses períodos. Então, alguns eventos eles podem predispor ao desenvolvimento de doenças. Então, situações adversas, como, por exemplo, uma alteração na nutrição materna, pode levar ao feto a uma tentativa de adaptação, como é muito justificada por modificações epigenéticas, como, por exemplo, alterações na metilação do DNA, que essas alterações elas são embasadas pela plasticidade fenotípica. Então, essas alterações, elas causam como uma memória naquele feto, com o objetivo de manutenção da vida e do desenvolvimento adequado daquele ser. Então, as alterações na nutrição materna podem ocorrer de diversas formas, como de macro e de micronutrientes, ou, por exemplo, também do valor calórico total da dieta. Então, uma restrição de nutrientes, por exemplo, tem sido bastante associada com modificações do encéfalo, a modificações com restrição de proteínas, por exemplo, tem sido associado com um atraso de dano cerebral, diminuição do peso do bebê e do encéfalo e diminuição de enzimas antioxidantes no coração dos filhotes, ocasionando um desenvolvimento de uma hipertensão quando adulto. Então, restrições de folato, por exemplo, têm sido bastante associadas com alteração no tubo neural, atraso no crescimento pós-natal e desordens cerebrais a longo termo. Então, o estresse oxidativo, ele é uma característica comum a várias doenças, como doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, assim como também a doença de Alzheimer, que ela é caracterizada pelo aumento do estresse oxidativo, que vai ocasionar no acúmulo de algumas proteínas, como por exemplo a proteína tau, e também uma inflamação. Esse acúmulo de proteínas e o quadro de inflamação gera uma morte dos neurônios. Assim como, por exemplo, na doença de Parkinson, o que acontece é um aumento dos radicais livres, que vai ocasionar em lesões contínuas, e essas lesões contínuas vão caracterizar e vão favorecer a progressão da doença. Então, a dieta, ela tem sido apresentada como um fator modulador do estresse oxidativo. Porém, existem algumas variáveis que podem influenciar nesse quadro de estresse oxidativo, como, por exemplo, o sexo do indivíduo, o tempo de uso de determinado macro ou micronutriente, a dosagem utilizada e as condições de saúde de cada indivíduo.
Então, a hipótese do trabalho é o desequilíbrio da dieta materna durante a gestação e lactação é capaz de aumentar o estresse oxidativo no sistema nervoso central da prole, contribuindo para o desenvolvimento de doenças neurogênicas. Tem como objetivo geral investigar os efeitos da dieta materna durante o período perinatal sobre o estresse oxidativo no sistema nervoso central da prole e sua contribuição para o desenvolvimento das doenças neurogênicas. Tem como desfechos primários avaliar as repercussões de modificações da dieta materna no período perinatal sobre parâmetros de estresse oxidativo no sistema nervoso central da prole e analisar como as alterações dos parâmetros metodológicos interferem no estresse oxidativo. Como desfechos secundários, nós vamos correlacionar as modificações do estresse oxidativo com o aparecimento das doenças neurogênicas. Quanto aos materiais e métodos, trata-se de uma revisão sistemática de literatura e foram utilizadas 6 bases de dados: a PubMed, a Web of Science, a Lilacs, a Embase, a Scopus e a Cochrane. Foram utilizadas quatro variáveis, né, 4 grupos de palavras, e essas palavras elas foram trabalhadas com os operadores booleanos. Então, as palavras-chave nos grupos entre si foi utilizado o operador OR e os grupos entre as variáveis utilizado o operador AND. Então, como estratégia de seleção, né, eu tive o auxílio do START, que é um aplicativo, ele é um gerenciador de revisão sistemática, e durante a avaliação dos trabalhos não houve restrição de idioma e de ano de publicação, né, estão sendo excluídos os artigos de revisão, os comentários aos editores, as cartas de opinião e as meta-análises. E a revisão está sendo elaborada por 2 revisores, eu e Anderson Pedrosa, que é doutorando também da UFPE, e um terceiro revisor, caso haja alguma discordância durante os trabalhos, o terceiro revisor ele vem para esclarecer. Então, como estratégia de seleção, foi utilizada a estratégia PICO, né, onde a nossa população é de mamíferos, e nós excluímos os trabalhos com humanos e animais geneticamente modificados. A nossa intervenção, então, é a modificação na dieta materna, né, então, de macro ou micronutrientes, ou valor calórico total dietético, né, durante o período de gestação e ou lactação. Foram excluídos os trabalhos que não estão dentro desses critérios. Com relação ao nosso controle, então, a exposição materna à dieta controle, como os nossos desfechos, né? Desfechos primários, nós temos os biomarcadores de estresse oxidativo no sistema nervoso central e a avaliação do sistema antioxidante. Como desfechos secundários, nós temos os resultados de testes comportamentais, de imagens e outros que possam indicar alguma doença neurogênica. Então, quanto à extração de dados, nós faremos a referência completa, então, do autor, do título e do ano de publicação. Quanto ao desenho do estudo, então, serão avaliados, né, a questão do número de grupos experimentais, o grupo controle e o número de animais em cada grupo. Quanto à população, então, vamos verificar a espécie e a linhagem, o número de animais, a idade das mães e da prole, no momento em que foi feita a análise. A intervenção, então, o período de intervenção, a quantidade ou qualidade desse macro ou micronutriente ou do valor calórico total. E também vamos avaliar as características da dieta pós-desmame. A avaliação do risco de viés será realizada através da ferramenta Circle e análise de dados, nós utilizaremos o coeficiente de concordância kappa. Então, a estratégia de síntese de dados será feita da seguinte forma: nós iremos relacionar os tipos de dieta com os marcadores do estresse oxidativo e, em seguida, associar o estresse oxidativo com as doenças neurogênicas. Esse é o START, né, o aplicativo que eu mencionei para vocês, que eu estou utilizando como auxiliar da revisão sistemática. Então, ele é dividido em alguns setores, aqui não sei se dá para vocês visualizarem, mas nós temos o planning, que são todas as informações relativas ao protocolo.
protocolo de pesquisa. Então, os objetivos, nós colocamos as palavras-chave, os critérios de inclusão e de exclusão dos estudos. Nós temos aqui a execution, então, onde nós vamos colocar todos os artigos, os trabalhos referentes a cada base, e nós vamos fazer a leitura de título e de resumo. Em seguida, ler o artigo por completo, mas aqui nós vamos inicialmente fazer a verificação dos artigos que serão aceitos ou rejeitados no nosso trabalho. Aqui, por fim, na Summarization, nós temos alguns gráficos, tabelas e várias informações que o próprio sistema vai montando de acordo com as informações que nós vamos colocar sobre cada trabalho. Aqui, como vocês podem verificar, alguns trabalhos que já foram rejeitados durante a leitura, né, dos trabalhos. Aqui alguns gráficos que o próprio programa ele vai fazendo, né? Então, atualmente, eu estou na fase de leitura de título e do resumo dos trabalhos para poder inicialmente fazer aceitar alguns trabalhos. Em seguida, nós vamos fazer a leitura completa desses trabalhos que foram aceitos e, posteriormente, vamos escolher os trabalhos que serão utilizados na revisão. Então, atualmente, nós não temos muitos resultados. O resultado que nós temos é que foram encontrados um total de 2.336 artigos, sendo 427 da PubMed, 593 da Embase, 252 da Web of Science, 183 da Lilacs, 860 da Scopus e 21 da Cochrane. Então, a viabilidade técnico-financeira, né, como será realizada uma revisão sistemática de literatura, nós esperamos encontrar alguns artigos livres e aqueles que nós não tivermos o acesso, vamos tentar entrar em contato com os autores, né? O segundo revisor, Anderson Pedrosa, ele tem uma experiência na temática do estresse oxidativo, assim como também a minha co-orientadora, professora Cláudia, e ambos também têm experiências em revisões sistemáticas. Aqui fica o meu agradecimento à FACEP, e é isso. Obrigada. Obrigada, Natália. Alguém tem alguma pergunta para a Natália? Vou dar uma olhadinha aqui no chat. Bom, Natália, você também está fazendo uma revisão sistemática, né? Então, qual a tua experiência? A Mariana falou, né, da experiência dela, que ela não tem experiência com revisão sistemática e apresentou dificuldades em alguns pontos, mas e você, para você, como é que está sendo essa revisão sistemática? Isso, assim como Mariana, eu também não tenho, agora eu estou começando a ter alguma experiência, mas realmente é a minha primeira vez também na elaboração de uma revisão. Tive auxílio da minha orientadora, da co-orientadora, mas também alguns colegas do mestrado me ajudaram bastante, né, nessa construção da revisão, além de também um curso que eu fiz para tentar realmente ajudar e me aprofundar na prática mesmo. Natália, é padrão ter 2 revisores, porque você está revisando com outra pessoa, não é isso? Isso. Olha, a experiência que eu tenho realmente é que sim, pelo menos 2. Joia, acho que ninguém tem mais perguntas, estão te parabenizando. Parabéns, Natália, foi muito bom, muito obrigada. E vamos passar para a próxima apresentação. Então, a próxima mestranda,